Olá, meus amigos. Estamos de volta com o quarto podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades e compartilhando conhecimento. Contamos hoje com a parceria e o apoio do ICTOR, Instituto de Cirurgia Torácica, na qual eu cumprimento um dos seus membros da equipe, que é o Dr. Adrian Scherner, que já esteve aqui dando uma entrevista com a gente. Sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, e hoje o tema é bastante interessante e muito prevalente em Joinville, na minha opinião. Vou ouvir a opinião do meu colega. É a apneia do sono. Nós então temos a grata satisfação de receber o Dr. Jaime Matos Ferreira, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1971, com residência no Pavilhão Pereira Filho de Porto Alegre. Fez treinamento em tuberculose no Research Institute of Tuberculosis, em Tóquio, no Japão. É especialista em pneumologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e especialista em sono pela Associação Brasileira do Sono. Obrigado, doutor Jaime, por ter aceito o nosso convite, e é uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Nós é que agradecemos a gentileza da lembrança. Ok, gente, então vamos começar inteirando sobre o assunto. Qual é a experiência do senhor aqui em Joinville com a apneia do sono? É muito frequente? Olha, a apneia do sono é uma das doenças mais prevalentes no mundo hoje. No Brasil, os estudos mais recentes, que já é na 4ª edição, que é a EPI-Info, a apneia do sono acomete 32,9% da população. Muita gente. É muita gente. E isso é um trabalho assim seríssimo, é considerado um dos melhores trabalhos estatísticos do mundo hoje, tá? E em Joinville não é diferente. A gente atende muito e só pensar que a apneia causa queda da oxigenação e que isto leva à fragmentação do sono, que acorda cansado, que tem sonolência durante o dia. Nós recentemente vimos um motorista de carreta dormiu, abalroou um advogado que estava estacionado atrás de um outro e matou. Aquilo ali, eu tive o cuidado, o ano passado, no Congresso Mundial, em ver todas as aulas sobre tráfego e acidentes de trânsito. Só na Europa, Ásia e Américas oscila entre 29% e 30%, sendo uma média de 29,3% dos acidentes de trânsito causados pela apneia e alguns pelas pernas inquietas. Então, vocês vejam que se tratar a apneia, a gente já reduz quase 1/3 dos acidentes de trânsito. Só nisto, ela já tem uma importância excepcional e com a prevalência dessas a gente tem que tomar cuidado. Lembrando também que toda a nossa formação de hormônios, né, é tudo excretada durante o sono. A apneia quebra esses ciclos de sono e atrapalha toda a produção hormonal. Desde, por exemplo, pega um jovem ali que urina à noite 3 vezes. Poxa, mas ele não tem problema de próstata, não tem tumor, não tem nada, por que está urinando? Aí tu vai ver, ele é o hormônio natriurético dele que está afetado porque ele tem apneia e o ronco. Então, se pegarmos o pessoal que tem cardiopatia, os apneicos, 60% deles desenvolvem hipertensão arterial e arritmia. E se pegar os AVCs que ocorrem da meia-noite às 6 da manhã, 60% em apneicos. E se formos ver os AVCs durante o dia, das 6 da manhã às 5 da tarde, só 20%. Então, tudo isso tem relevância, é importante, é essencial, é qualidade de vida. A plasticidade neural, aquela que a gente vê as coisas e grava na memória, ocorre tudo no sono REM. Essa fragmentação do sono atrapalha isto.
Uhum. E quebra tudo. E aí, o que é que acontece? No outro dia, aí ele começa a ter perda de memória, concentração, raciocínio. Ou seja, a parte cognitiva é afetada e é gradativa. A pessoa se acorda cansada, irritada, mal-humorada, tem sonolência durante o dia, fadiga, indisposição, começa a atrapalhar as coisas. E o que é que vai acontecendo? Ela não aceita mais convites, ela não sai mais, ela não se sente bem e daqui a pouco ela fica isolada. Aí vem isolamento social. Exatamente. O professor Carol Lang, que é um australiano que trabalha na Stanford, ele ficou alguns anos trabalhando com 1.500 e poucas pessoas com apneia, um grupo controle com a metade com apneia e metade sem. E ele manteve 12 a 13 anos de controle. Aí tudo isso que eu falei ali, ele corroborou. E mais uma coisa, a pessoa que com ronco e apneia chegavam a ter 35% mais quadro de depressão e ansiedade que os não apneicos. E para surpresa, os que só roncavam sem apneia tinham 12% mais de Alzheimer do que a população controle. Muito bem, doutor Jaime. Bom, pessoal, vocês estão percebendo aí o gabarito da pessoa que eu trouxe para cá. O doutor Jaime, além de ser um pneumologista experiente e muito conhecido aqui em Joinville, ele tem uma clínica que ele faz o estudo do sono, né, que é a polissonografia, há muitos anos. Então, ele praticamente já me adiantou aqui muita coisa que eu ia perguntar a ele, né? Ele abordou os aspectos mais importantes, talvez daqui para frente a gente seja um pouco repetitivo, mas isso aí vai sedimentar, né, essas informações. Vocês estão vendo que o sono, que muitas vezes não é valorizado pelas pessoas, eles falam que roncar é coisa de velho, né? Não tem problema nenhum, é só feio de ouvir, incomoda o parceiro, o cônjuge, mas não é nada disso. Isso, como ele está explicando para vocês, isso tem implicações na nossa vida muito graves. Ele começou citando um exemplo aí de motorista. É muito comum, motorista de caminhão que tem a apneia do sono e sofreu um acidente, trazendo o óbito de si mesmo ou de outras pessoas que estão na estrada com ele, né? E a apneia do sono, vocês vão ver, repercute no nosso corpo inteiro. O que é a apneia do sono, doutor Jaime? A apneia do sono é uma interrupção da respiração durante o sono. O que causa essa interrupção? É tudo obstrução de via aérea superior. Por exemplo, uma pessoa que tem um pescoço muito grosso, que está extremamente obesa, a gordura não é só fora, é por dentro também. Então, o canal, vamos dizer assim, o pertúito, rino, faringe, laringe, ela estreita e já dificulta. Tem repercussão com o tamanho da língua, tá? O palato, quando ele é em ogiva, tem a conformidade do rosto, principalmente os retrognatas, aquele que é o queixo para trás. E, Noel Rosa. Noel Rosa. E tem também o palato mole, que é o céu da boca ali no final, e a úvula, a famosa campainha, que quando ela é hipertrofiada, ou a úvula, o palato relaxa, e a pessoa está dormindo, principalmente em barriga para cima, aquela por ação da gravidade, a língua cai e ele fecha a condução do ar. E se ele tiver rinite, nariz entope, a corda de boca seca, babo travesseiro, aí mesmo é que complica. Então, essa apneia, quando ele interrompe e ele fica fazendo esforço para buscar o ar, chama obstrutiva, né? É uma obstrução. E aí, quando cai o oxigênio, o cérebro percebe, sofre, ele dá uma ordem e a gente acorda no tranco. Aquele pulo Exatamente. lá, tá? Que aí vem o cotovelo assim, vira de lado. E existe um outro tipo, que é a central. Essa é quando tem problema cardiológico grave ou neurológico. Essa aí é diferente, inclusive na conduta, porque ela para tudo. Ele está aqui dormindo, pode até estar roncando, mas de repente
parou, literalmente, quem olha assim, morreu. Exatamente. Isso aí assusta. E ela tem conduta diferente e precisa ser avaliado, ser visto e diagnosticado para fazer o tratamento adequado. Isso, muito bem. Dentro aí do que o senhor falou, vamos lembrar aqui que daqueles portadores de síndrome de Down, né, que tem Sim, a língua grande, né, a né? macroglossia, né, dentre outras condições. O senhor já abordou aí alguns sintomas, mas quais seriam aqueles sintomas que muitas vezes, gente, não é o paciente que percebe isso não, é como o doutor Jaime está falando, é o companheiro, é quem está dormindo ao lado dele. Quais os sintomas que devem chamar a atenção? A primeira coisa é o ronco. É o ronco que ele tem associado ou não à apneia. E esse aí, geralmente, a pessoa não percebe. Exato. E o cônjuge, o parceiro ou a parceira é que vai diagnosticar. Alguém da família, algum acompanhante, ó. Esse vai dizer, ó, ele ronca. Porque ele diz, eu não, estou bem, não tenho nada. Uhum. E a apneia, a pessoa vê, a gente observa e quem está do lado vê que ele dá aquela paradinha aí, dá aquela chacoalhadinha no começo com o dedinho, depois com o cotovelo, vira de lado. E isso é uma coisa que o paciente não vê. Ainda durante a noite, urinar à noite. É uma alteração do hormônio natriurético que controla a volemia. Ele é afetado, o hipotálamo, hipófise e glândula, ele fica afetado, ele não controla o volume líquido e ele tem que levantar para urinar. É isso que eu já comentei. Então, essas são coisas que o paciente não percebe, exceto a da urinar. Agora, acordou cansado, Fadiga. irritado, mal-humorado, com sonolência diurna, aquela lombeira que o cara não se segura. E se ele ainda tem fadiga, indisposição e começa a ter perda de memória, concentração e raciocínio, gente, isso aí é uma coisa muito importante, muito prevalente e que complica muito a vida das pessoas. Além de problema cérebro-cardiovascular, nós temos o problema dos acidentes, né? Uhum. E problemas psiquiátricos. Exato. Quadros depressivos ansiosos e ainda pode chegar até a um bipolar. Exatamente. Você vê que os sintomas não são assim específicos, né? Muitos leigos podem achar, não, isso é coisa da idade, isso é coisa da preguiça, da indolência. Nada, isso são sinais de alarme, né? E afeta todo o sistema, afeta inclusive a área sexual, a pessoa... Total. Né? Os hormônios sexuais, tanto a progesterona na mulher quanto a testosterona no homem, eles são excretados, todos os hormônios durante o sono. Então, não é incomum eu ter casais de 40 anos de idade já com perda de libido. Aí vem aquelas coisinhas bobas, né? Será que é com a mesma, não sei o quê? Eu digo, para com isso, vamos ver. E quando... Eu tive um caso interessante, um colega que jogava bola comigo, 38 anos por aí. Pô, só porque eu vou jogar bola, a minha bolinha, na terça e na quinta, no outro dia minha mulher acorda com um bode desgraçado, aí diz que eu ronco. Eu disse, mas claro, quem bebe, na segunda metade do sono, ele relaxa mais e dobra a quantidade de apneia e de ronco. Exatamente. E quem está do lado não dorme. E um ronco alto, gente, pode chegar a 80 decibéis, que é o barulho de uma moto. Quem é que aguenta dormir com a moto ligada no quarto? Aí, no outro dia, fiz os exames e tal, tinha mais de 40 apneias por hora. Eu disse, quanto bebes, isso aqui dobra. Isso quer que eu faça agora? Agora tu vai tratar, nós vamos tratar direitinho, mas chega em casa, ajoelha, beija os pés da mulher e pede perdão. A primeira coisa que eu disse para ela. É isso aí, que a pessoa não aceita. Eu tenho, E principalmente se é magro. Se o cara é meio sarado, não aceita. Você veja que roncar é uma coisa extremamente comum e muito relacionado com o envelhecimento, porque com o envelhecimento vem a gordura, vem a flacidez dos músculos, principalmente da garganta. Então não é toda pessoa que ronca que tem apneia. Mas toda pessoa que ronca pode potencialmente ter uma apneia, principalmente apresentando esses sintomas aí que nós chamamos a atenção, né? Geralmente, o paciente é obeso, mas nem sempre é obeso.
Eu me lembro de um professor que eu vi num desses congressos de pneumologia, se não me engano, doutor Lorenzetti. Geraldo Lorenzi. Que ele é magrinho É. e ele tem apneia do sono. Eu posso falar isso, que ele fala isso abertamente para todo mundo nos congressos. Então, não é exclusivo dos idosos, não, viu? As pessoas podem ter apneia do sono mesmo sendo magros. E não é isso, doutor tem um outro aspecto. Os homens roncam e têm apneia 14 vezes mais que as mulheres. Verdade. Mas na menopausa, as mulheres começam a nivelar. Uhum. Alterações hormonais, ganho de peso e tal, elas começam a roncar e ter apneia. E às vezes é interessante que ela aguenta o marido a vida inteira e quando ela chega a vez dela, em uma semana o marido já chega, pô, tu tá roncando. Esse é um problema. Exatamente. Doutor Jamil, e na nossa área pneumologia, nós atendemos pacientes que têm problemas respiratórios. Um dos mais prevalentes é a chamada DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, que as pessoas conhecem mais como bronquite crônica ou enfisema. A apneia do sono nesse tipo de paciente, já pneumopata, vamos assim dizer, ela é pior? Ela é mais difícil de ser conduzida? É pior, porque ele já pode ter a hipoventilação, né, que o oxigênio dele já é mais baixo. Agora imagina uma apneia que leva lá a 70, 65 de saturação. Então, isso aí é muito mais grave. E uma outra coisa, se ele tem doença obstrutiva, bom, principalmente o DPOC e asma, já o CPAP, que é o aparelho de pressão positiva contínua, que melhora a permeabilidade, zero ronco, controla as apneias e melhora a oxigenação, já tem que ser diferente. Já tem que ser, a gente chama de bilevel, tá? Ou BIPAP, porque aí ele tem que ter ins e expiração. Exato. O CPAP é um aparelho que dá uma pressão positiva contínua constante. Não deixa fechar as vias aéreas e faz o tratamento da apneia. E quando nesses casos, aí precisa ser um outro, tudo isso encarece, né? Tem que ter especificação e tem que ter um acompanhamento muito rápido e um tratamento muito adequado à DPOC e asma. E outra coisa que está me ocorrendo aqui, gente, que muitas vezes o diagnóstico de apneia do sono é feita em segundo plano, é uma consequência. Muitas vezes ele nos procura por causa de uma doença pulmonar. Ou procura, por exemplo, um cardiologista porque está com pressão alta, né? Ou está com arritmia cardíaca. Aí, na investigação, e principalmente o médico tem um papel importante nesse sentido de fazer uma anamnese dirigida, começar a questionar como é que é seu sono, como é que é seu dia a dia, se acorda com aquela sensação de indisposição, de fadiga, de uma noite mal dormida. E só assim é que você, pensando ativamente nessa doença, que você vai confirmá-la, né? O cardiologista, hoje, não justifica mais ele atender um hipertenso, atender uma pessoa com arritmia ou com hipertensão pulmonar e não fazer a anamnese do sono. A história do sono é essencial. O médico tem que usar um tempo para investigar a hora que deita, a hora que dorme. Por exemplo, na insônia, a gente tem 3 tipos, do início, a do meio e a do fim. Aquele que acorda no meio e fica até um pouco, depois dorme. Outro que acorda de madrugada não dorme mais, e aquele do início. Essa do meio, a gente faz o exame de sono, por quê? Porque ali o que causa isso aí, os despertares, é a apneia e pernas inquietas. Ele se acorda e não sabe por quê, chega uma hora que ele entra em pânico e não dorme mais. Então, são tratamentos distintos. Não pode chegar assim, eu não durmo, vou tomar um remédio para dormir. Tem que saber como. A apneia. O cardiologista, gente, tem que estar envolvido. Ele não pode ser alheio, ele não pode ser omisso. E se for uma arritmia difícil de tratar ou uma hipertensão arterial instável, 80% trata a apneia e ele consegue estabilizar. Caso contrário, não. Né? E o que é que causa isso? A pessoa faz a queda do oxigênio e dá os microdespertares. Essa fragmentação do sono,
aumenta a pressão vascular nos pulmões. Esse aumento da pressão do Que há vascular uma dos pulmões... descarga de catecolamina Já muito vamos. grande. Aí aumento da pressão nos pulmões vai gerar algumas lesões do endotélio dos vasos. A lesão do endotélio gera a liberação de endotelina. A endotelina estimula o sistema simpático, que vai causar hipertensão, arritmia, hipertensão pulmonar, etc. Então, em cada ciclo desse aqui, de um para o outro, tem um mediador. São vários. Não vai entrar em mérito aqui. Mas, então, cardiologista não justifica mais não pensar em sono. Nem cardiologista, nem pneumo e nem neuro. E psiquiatra. Eu atendo paciente tomando 5, 6 comprimidos e por causa de apneia. Ou muitas crianças tratando TDAH quando tem pernas inquietas, crianças que eu falo adolescentes. Pernas inquietas por quê? Ele está sempre inquieto e requieto, ele levanta. Não, é TDAH. Mas peraí, ele levanta porque instintivamente, quando ele anda, desaparece aquela agonia, aquele nervoso, aquele coisa que ele sente, né? E isso aí controla. E a gente para com o tratamento do TDAH e trata pernas inquietas, normaliza a criança. Então, eu acho que a anamnese é essencial, gente. Agora, tem que pensar e tem que perguntar e tem que ir atrás. Eu lembrei aqui, doutor Jaime, uma coisa muito importante, né? Porque isso já abordou muitas consequências, muitos riscos de infarto, de derrame cerebral, né? Muita gente, quando fala hipertensão, igual o doutor Jaime falou aqui, da hipertensão pulmonar. A maioria conhece mais em hipertensão arterial, né? Que é a hipertensão sistêmica. Mas as duas, né? Agora, ele faz as duas, a hipertensão na circulação sistêmica e na circulação pulmonar, que é mais grave ainda, que isso vai comprometer o vizinho dos pulmões, muito importante, que é o coração. O coração vai ficar sobrecarregado, né? É tão grave que o tratamento final da hipertensão pulmonar é transplante. Exatamente. Só para ter ideia, não precisa mais nada. Exatamente. Então, eu acho que a medicina do sono ensina muito o médico a ser proativo, fazer uma busca ativa, porque é um diagnóstico difícil se você não pensar nele, né? O paciente busca o médico por conta de alguma consequência, hipertensão de difícil controle, uma arritmia, ou teve um derrame, ou teve um infarto, né? E se você se mirar só no biotipo, no fenótipo, a pessoa obesa, não é obesa, eu não vou pensar em hipertensão, não. Você tem que pensar sempre em hipertensão pulmonar. Ou seja, a pergunta sobre o sono deve fazer parte obrigatória da anamnese. Você sempre tem que perguntar sobre o sono da pessoa. E nós temos que entender que 70% das pessoas, em alguma época da vida, têm distúrbio do sono. Se pensarmos que 40% das mulheres sofrem com insônia, 33% da população tem apneia do sono. Então, gente, é uma prevalência enorme. Eu lembrei de um detalhe que era isso que eu queria falar. O organismo é muito sábio, porque graças ao que Deus nos fez, né, a gente desperta e sobrevive. Né? Porque há uma descarga de catecolaminas, de hormônio, há espasmos do diafragma, tudo na tentativa de sacudir a pessoa e ela acordar. E ele acorda, realmente, restabelece o fluxo nas vias aéreas, só que quase que imediatamente depois ele torna a dormir. E ele nem toma consciência disso, que é microdespertares, né? E vários que ocorrem durante a noite. Então ele vai ter um sono muito fragmentado, com todas essas repercussões no organismo, né? Doutor Jaime, que exames a gente pode fazer? Pensou na suspeita clínica, que é essencial? Que exames que a gente pode fazer para confirmar o diagnóstico? Eu falei no começo que uma das coisas importantes é a obstrução nasal, tá? E obstrução aqui desse aqui, um exame físico, verificar se a língua está fechando. Em criança, por exemplo, se ele tem amígdala grande e adenoide, opera que resolve 90%. Sim. Não precisa fazer exame. E outra coisa, hoje se opera precoce, não se espera 7 anos, 10 anos.
porque isso atrapalha o desenvolvimento, o crescimento, toda a parte cognitiva dele. Então, é maltratar uma criança, ficar observando, aguardando ficar mais velho. Isso não se mexe. Agora, no adulto, eu sempre penso no nariz. Eu faço a avaliação geral, tá? Vejo as vias aéreas, vejo se o cávum como é que está, se os cornetos estão hipertrofiados. Nisso aí, ó, se acorda cansado, se tem acorda de boca seca e baba travesseiro, já não tem nem que conversar. E o exame padrão ouro do sono chama-se polissonografia. A gente tem mais de 10 itens que são monitorados, é um exame que tem muito fiozinho, como diz o pessoal, e passa a noite no laboratório, é controlado, é monitorado, tudo gravado, e a gente faz a leitura e verifica o que ele apresenta. Aí é monitorado o cérebro, olho, para ver se está dormindo ou não. Cuidado, que tem uns aí que estão vendendo exame que nem sabe se dormiu, aí já complica. Então, tem o tipo 1 e 2, que aí tem que ter do cérebro e do olho. Tem aqui no queixo, que vê bruxismo e microfone para ronco. A gente tem no dedo para saturação de oxihemoglobina, 3 canais de eletrocardiograma, faixa no braço, faixa torácica, faixa abdominal e nas pernas para ver a síndrome das pernas inquietas. Então, tudo isso aí dá um monte de fio, tá? Que às vezes nem sempre é confortável, mas a pessoa mais de 95% dorme bem. Mas tem aqueles que custam, fique diferente. Esses que têm dificuldade no laboratório, a gente sugere que faça um exame domiciliar, mais o tipo 2, que é a mesma coisa, só com um pouco menos de canais de eletroencefalo. E a técnica vai em casa, instala e vai desinstalar. É diferente, só que não tem aquele acompanhamento a noite inteira. Existe um tipo 3, que foi feito para fazer a parte estatística, porque não dá conta e tudo, né? E eu não uso isso aí, a gente não faz porque se tem alteração tem que fazer um exame tipo 1 ou 2. Então vamos direto nele e já tentar fazer o melhor possível e até respeitar as pessoas. No estado, existem 9.000 pessoas na fila esperando polissonografia. Laboratório é complicado, é caro, é um exame muito caro, tá? E, infelizmente, os convênios não estão correspondendo ao lucro que se espera. E então, por isso, tem tem bastante gente, médicos estudando sono, se formando e tal, mas acaba não montando o laboratório porque se torna inviável. E a gente tem que tomar cuidado com isso, fazer a coisa, fazer o mais certo possível e sempre tentar ser o máximo possível ser resolutivo sempre da melhor forma. É isso aí. É só reforçando o que ele falou, tem indústrias aí, colegas, que defendem muito um aparelho que ele só vai medir a oximetria noturna. Isso não é polissonografia, né? Isso, no máximo, pode fazer uma triagem, porque a pessoa pode fazer uma oximetria noturna, está normal, e ele tem a apneia do sono. Estão chamando de polissonografia tipo 4, mas, inclusive, a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia já emitiu um manifesto dizendo que isso não é polissonografia, que o pessoal fique atento. Exato. Então, quer dizer, eu não estou falando nem da pneumo nem nada, eu estou falando da neurofisiologia. Porque realmente não vai. Se o cara tem hipoventilação, né, é um DPOC, ou tem alguma outra doença intersticial tal que caia a saturação, exatamente. Aí nós vamos arrumar mais uma doença para ele. Outra coisa que eu queria salientar aqui, que muitos medicamentos que são utilizados, principalmente na área de psiquiatria, ela pode agravar distúrbios do sono. Mesmo o próprio pneumologista tem circunstância que ele usa a mão de medicamentos que agravam o sono, tipo os corticosteroides, por exemplo. E os psiquiatras abusam muito dos ansiolíticos, dos antidepressivos.
e isso prejudica a higiene do sono e pode até precipitar ou agravar um problema já existente. Não é isso, doutor Jaime? Sem dúvida. A gente tem que ter muito critério, principalmente na insônia, né? Quando eles pegam o TDAH, como eu já falei, confunde às vezes com pernas inquietas. E a insônia, se é de início, se é de meio ou de fim, tem que ter essa informação. E o remédio bom é aquele que tu tomas e acorda feliz. No momento que toma o remédio, acorda chumbado, tem sonolência durante o dia, não está legal. O que é que a gente quer na vida? Ser feliz. Exatamente. Se isso aí não está funcionando, o remédio não está legal. Então, esse é um princípio sempre que eu uso e que sempre levo em conta para deixar os pacientes da melhor forma possível, clinicamente satisfeitos e voltando às suas atividades habituais. Gente, o assunto é muito extenso, nós estamos aqui partindo para o final. Eu gostaria só de abordar alguns aspectos interessantes. Nós estamos falando de tratamento, o doutor Jaime já comentou desde o início que o padrão ouro é o uso do CPAP, em algumas circunstâncias o BiPAP. Existe circunstância, você pode utilizar a cirurgia, casos mais extremos, não é uma experiência muito boa a cirurgia. A cirurgia, na minha modesta opinião, funciona bem para as crianças que têm adenoides, que têm hipertrofia amigdaliana, ou que têm macrogloxia, nessas coisas. Exatamente. Porque... E tem também os aparelhos intraorais, né, doutor Jaime? Mas esses casos é para apneias mais leves, né? Quando a apneia é menos de 15 por hora e a saturação não baixa de 85, e dependendo da oclusão da pessoa, a gente faz o uso do aparelho intraoral. Tem que ser dentista especializado em sono, que veja a polissonografia e entenda o que está vendo. Ele faz um aparelho que encaixa em cima e outro embaixo, e tem um dispositivo aqui que ele avança a mandíbula para frente. Com esse avanço, ele melhora esse hipertuito aqui e alivia. E mesmo naqueles casos que a cara ainda tem ronco, tudo, mas ele ajuda a prevenir as intercorrências cérebro-cardiovasculares. Então, nisto aí é muito importante também. Então, quando é uma apneia mais leve e tal, agora uma pessoa mais velha ou com apneia grave, pode ter uma apneia menos de 30 apneia por hora, mas se a saturação for grave, aí não adianta o aparelho intraoral, né? E se ele tiver muita apneia central, mais apneia central, também, essa semana mesmo, um dentista especializado nisso aí, ele me mandou o paciente, porque mandaram para ele, mas ele viu que tinha muita apneia central, ele disse, opa, tá? Então, quer dizer, todo mundo tem que ter essa consciência, trabalhar, interagir, porque aí todo mundo vive melhor. Bom, gente, o assunto é muito extenso, né? Provavelmente nós vamos ter que chamar o doutor Jaime mais algumas vezes aqui, né? Eu quero agradecer, doutor Jaime, pela excelente explicação. E eu sempre ressalto aqui, doutor Jaime, que aqui não tem a pretensão de ser um consultório médico. Sim. Né? Nada substitui a consulta com o seu médico da sua confiança. Né? Aqui o nosso objetivo é só alertar. Né? E espero que o senhor venha aqui em outras oportunidades e deixe o senhor suas considerações finais. Olha, eu só quero mais uma vez enfatizar, acordou cansado, tem sonolência diurna, ninguém fica feliz. A gente dorme 8 horas por noite, que é a média mundial, e tem 16 horas para festar, para trabalhar, para comer, para namorar, etc. Mas se essas 8 horas não forem boas, as 16 não vão ser legais. Pensem nisso, tá? E não achem que, não, é só uma coisinha. E só um alerta agora final. A doença desse milênio é a privação de sono. Cuidado principalmente com crianças que levam o telefone para a cama, televisão, quarto. Quarto é um lugar que tem que ser escuro, silencioso, com temperatura adequada, colchão e travesseiro adequado para dormir. Ali se faz amor e se dorme. Levar comida, livro, levar uma coisa, estou sem sono, vou ler. Não, vai ler lá fora, quando bate o sono, volta.
Então, façam isso que todos vocês vão viver melhor, vão aprender mais, vão ser mais felizes, vão interagir mais com a família, com os amigos, com tudo. Eu que agradeço aqui.